Muito bem, estamos começando este que é o primeiro encontro do programa em parceria com a empresa ADM, então é o programa de capacitação ADM Bold, e hoje começa a brincadeira a ficar séria. Né? Até então a gente fez algumas lives, falou um pouquinho, conversou um pouquinho, mas não, agora é para valer. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar aqui juntos para falar bastante sobre muitos temas, mas acima de tudo, para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, aqui a gente tem mulheres de muitas regiões, mas principalmente da região de Uberlândia e de Ribeirão Preto. E hoje a gente tem o prazer de receber três convidadas, a Ana, a Carol e a Bárbara, que vão falar um pouquinho sobre a ADM, vão falar o porquê que a ADM está aqui com a gente e por que eles quiseram, né, fazer essa turma, que eu sempre vou ficar reforçando e agradecendo vocês, meninas, por ser uma turma específica, exclusiva para mulheres. Tá? Aqui a gente tem mulheres de várias idades. Então, quem quiser, não sei quem vai começar aí, mas fiquem à vontade, abre o microfone, o tempo é de vocês. Muito obrigado pela participação e bora lá. Oi, Márcio, obrigada. Boa noite para todo mundo que está aqui. A gente está muito, muito feliz de poder iniciar esse projeto, finalmente, né, que a gente está discutindo aqui já faz alguns meses, e agora a gente está vendo aqui a cara de cada uma de vocês, então já é uma alegria enorme poder estar aqui. A Ana vai começar falando um pouquinho aqui sobre a ADM. Ela tem uma apresentação, é só um slide para a gente poder compartilhar, e depois a Carol entra também, eu finalizo, e fiquem muito à vontade para levantar a mão, abrir o microfone. A ideia é a gente só fazer aqui um bate-papo introdutório, falando um pouquinho mais da ADM para vocês. Perfeito, obrigada, Bá. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela certa, do mesmo jeito que às vezes vocês têm dificuldade para utilizar o Teams, a gente que usa o Teams o dia inteiro, chega no Google, fica uma loucura. Mas tá ok, tá dando para Tá ver. aberto, então tá bom. Gente, prazer aí em conhecê-las, que felicidade a gente estar aqui, né? Eu acho que vocês vão escutar muito disso de mim, da Bárbara e da Carol, porque de fato é um trabalho que foi feito a várias mãos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Erbas, conhecida aqui na ADM. Eu sou coordenadora do time de recrutamento e seleção do Brasil, e junto com a Bárbara e com a Carol, a gente está aqui hoje para contar um pouco do que é a ADM, da nossa história mesmo, e com isso contar também do porquê que a gente está aqui, né? E do que, por que é tão importante ter vocês dentro do nosso time, né? Então, para quem não conhece a ADM, a ADM ela é uma empresa multinacional, ela começou nos Estados Unidos mais de 120 anos atrás, em Minneapolis, né? E desde que a gente começou, tudo foi mudando. A gente começou única e exclusivamente com compra e venda de grãos, era o que a gente fazia, foi o que levou a gente aí para as Big Fours do mundo, né? Então a gente tem concorrentes que talvez vocês tenham conhecimento, que é a Cargill, é a Dreyfus, é a Bunge. Então a gente está aí no mesmo pacote. Quando fala do Big Four, a ADM está junto com essas empresas ali. E de um tempo para cá a gente começou a mudar um pouco o nosso posicionamento no mercado, e hoje a gente se coloca como uma empresa da indústria de alimentos e bebidas. Então, se você for lá no LinkedIn procurar a ADM, você vai ver que a gente está nessa categoria. Na América Latina, a gente já tem aí a presença em mais de 20 países da América Latina, então não estamos só nos Estados Unidos, não estamos só ali nessa região, muito pelo contrário, são mais de 40 mil funcionários espalhados pelo mundo todo, e desses 40 mil, 9 mil ficam aqui na América Latina. E digo mais, desses 9 mil, 6 mil ficam aqui no Brasil. Então, assim, a representatividade do Brasil dentro da América Latina é muito importante. E já já a gente conta um pouquinho do porquê que o Uberlândia e Ribeirão também é importante aí para a gente. Então, hoje a gente tem plantas de processamento de soja, plantas de nutrição humana, plantas de nutrição animal, temos terminais portuários, centros de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, e silos de armazenagem desses grãos aí que a gente vai comprando junto com os produtores que são parceiros nossos.
A gente vai literalmente da mesa do contato com o produtor à mesa do consumidor final. Vou dar alguns exemplos para vocês. Não sei se alguém aqui, assim como eu, come o hambúrguer à base de plantas da Burger King. Lá tem proteína da ADM, que é produzida inclusive aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é da onde eu sou. O energético Monster também tem ingredientes da ADM. Então a gente está presente em alguns produtos aí que a gente vai consumindo no dia a dia que talvez a gente não tenha nem ideia, para mostrar um pouco da dimensão aí do que vocês estão fazendo. E tendo essa oportunidade de estar aqui junto com a gente, né? Hoje, quando a gente fala desse projeto especificamente, a gente está colocando vocês em contato com uma das maiores empresas do segmento. Então, isso é muito legal. Muito dos nossos objetivos para esse momento é trazer esse desenvolvimento profissional para vocês. Então, eu acho que isso é muito legal, a gente apoiar nesse desenvolvimento, ampliar esse network de vocês. Eu sei que hoje é o primeiro dia de uma trajetória aí que vai ter. E quando a gente fala de Ribeirão Preto e Uberlândia, a gente está falando de duas potências aí dentro do Brasil para a nossa localidade, né? Então, essas localidades, elas foram escolhidas a dedos, pensando nesse desenvolvimento e nas oportunidades que a gente tem nessas localidades, que são desde a parte de entrada, então, operadores, assistentes administrativos, auxiliares administrativos, até posições de ensino superior, de ensinos mais especializados aí que a gente tem. Então, a gente tentou casar essas duas localidades em que a gente consegue pegar desde pessoas que estão iniciando a trajetória no mercado de trabalho e pessoas que estão buscando uma recolocação, né? Então, tudo isso que a gente fez foi muito bem pensado e pensado também alinhado com os nossos propósitos e as nossas crenças, né, Carol? Daí eu não sei se você quer me ajudar. Boa! Bom, pessoal, mulheres, né? Tão bom estar num... Mulheres e macho. Tão bom estar numa audiência, assim, em que a gente está com tantas mulheres de tantos lugares diferentes. A gente ainda não se conhece, não conhece a história umas das outras, mas o que muda é que a gente está se encontrando nesse momento, né? Então, daqui para frente, começa um novo capítulo. E eu sou a Carol, eu sou especialista em sustentabilidade, então eu sou de uma área aí, né, que não existia há, sei lá, 10 anos. Eu sou formada em Direito, mas é isso, a sustentabilidade, ela precisa de todo mundo, né? Então não é só a área de sustentabilidade que faz a sustentabilidade, né? Existe isso por toda a ADM, e a gente tem aqui, né, como propósito desvendar, desbloquear o poder da natureza para enriquecer a qualidade de vida. Então a gente leva isso muito a sério, como a Ana falou, né, do campo à mesa. Então, até complementando, né, a gente tem de produto que vai para o consumidor final, o óleo Vitalize, ABC, né, dependendo de onde você é. Em Minas, eu sei que o ABC é mais forte, Concórdia. Então, com certeza, algumas de vocês aí têm um produto DM em casa ou já viu no supermercado, ou vai passar a ver a partir de agora, né, que é o que importa também. E, bom, a gente acredita que todo mundo tem o direito à alimentação saudável, a alimentação necessária, né, do dia, e que alimentos que vêm da natureza, eles são essenciais para promover essa saúde, bem-estar, e que o acesso à nutrição, ele é essencial, né, para resolver diversos desafios do mundo. E, bom, os desafios do mundo são muitos, e é por isso que a gente tem o nosso programa, que é o ADM Cares, do qual eu sou coordenadora regional aqui na América Latina, que a ADM Cares, ele une, né, esse nosso propósito com investimento social. Então, com causas como a da Bold, né, com esse recorte tão bacana que a gente está fazendo também com essa turma de mulheres. E assim, eu só diria para vocês aproveitarem muito tudo que vocês puderem, estarem presentes nesses momentos, né? Com certeza, todas vocês vão conseguir tirar coisas boas daqui, e é uma oportunidade muito legal, assim, de se conectar, né? Com uma grande empresa que está presente em vários lugares do mundo e no Brasil todo, como vocês viram, né? Então, por que Uberlândia e por que Ribeirão Preto? Uberlândia, a gente tem 2 fábricas, 3 fábricas, na verdade, mas são 2 pontos, né? Quase. Então, a gente tem 2 fábricas bem grandes, estamos presentes com operação,
E o Ribeirão Preto é um outro tipo de trabalho, que ele é o nosso centro aqui no Brasil, do que a gente chama de GBS, que é Global Business Services, que é o serviços gerais globais relacionados a pagamento, é um centro bem administrativo. Então, quando você tem um problema, você abre um chamado, muitas vezes vai para lá, às vezes vai para a Índia. Então, é também um lugar que é bastante importante, pois apoia todo o Brasil, né? Então, pessoal, é um pouquinho disso. A ADM Cares apoia não só programas como esse da Bold, mas também coisas, né, projetos, iniciativas, organizações que promovem progresso social, econômico e ambiental. Então é isso, pessoal. Contem muito com a gente e depois do encerramento da nossa fala, se vocês já tiverem dúvidas, acho que esse é um momento para a gente se conhecer. Muito obrigada. Obrigada, Ká. Bom, eu sou a Bárbara, eu estou na ADM já vai fazer quase 5 anos. Hoje eu estou como coordenadora de compliance. É uma área que às vezes muitas pessoas não conhecem quando a gente fala esse nome, né? Mas é um departamento que a gente busca muito. A gente fala que a gente é o guardião do código de conduta da empresa, a gente cuida da parte de anticorrupção, de lavagem de dinheiro, da linha de ajuda também, então são vários temas que a gente tem aí, e eu também atuo nos grupos de afinidades que a gente tem aqui, que é essa parte que a Ana está compartilhando aqui agora, né? Então, a gente tem 4 grupos de afinidades hoje, no momento. Então, a gente tem o Pride, né, que é o LGBT, a gente tem o IRD de mulheres, que é um dos IRDs que eu atuo e que está conectado justamente com essa ação aqui específica que a gente está fazendo com a Bold. Essa parceria nasceu desse grupo de afinidade. A gente tem o Afro e o de PCDs também. Então, a ADM criou esses grupos de afinidade e que surgiram muito como uma demanda voluntária dos próprios funcionários, que é o momento que a gente tem justamente para poder discutir melhorias e ações voltadas para inclusão, diversidade e inclusão dentro da empresa, né? Para trazer alguns exemplos de ações que a gente fez aqui no grupo de afinidades de mulheres, que a gente chama de Entre Elas, na verdade, e focado aqui em São Paulo, que é onde eu tô. A gente criou um clube do livro o ano passado, que também a ideia era justamente a gente já trabalhar desenvolvimento através de livros, a gente fala de séries também. Uma outra iniciativa muito legal que a gente teve foi a conquista da empresa Cidadã, que também não sei para quem sabe, mas é justamente uma lei de incentivo para a gente estender a licença maternidade para 6 meses e a paternidade para 20 dias. A gente tem diversas ações que acontecem na operação, né? Um outro exemplo que a gente tem em algumas localidades, no banheiro feminino, a gente tem disponíveis absorvente agora. Então, tem muitas ações que surgiram justamente da discussão e da ação desses grupos, que é movido pelos funcionários, né? Como se a gente tivesse um trabalho voluntário e que é muito legal. E também é uma oportunidade de a gente conhecer pessoas de outros departamentos, de outras áreas. E é assim que a gente surgiu, essa parceria super legal aqui com a Bold. Acho que uma outra ação que a gente pode conectar dos grupos também e que vai ter um impacto aqui nessa parceria é a parte de mentoria. A gente, dentro da ADM, tem uma mentoria, né, que também é um pilar aí muito focado para o desenvolvimento, e o primeiro grupo saiu justamente de mentorias focadas para mulheres, então eram justamente ali do time que participava do Entre Elas. Aqui no grupo para vocês também vão ter a oportunidade, não sei se o Márcio já contou para vocês, ou se eu estou dando um spoiler, mas acho que o Márcio, em algum momento, vai contar melhor para vocês, mais de ter a oportunidade de fazer mentorias com líderes da ADM. E acho que vai ser, o pessoal já está super engajado, já está muito animado aqui dentro também para poder conhecer vocês e a gente fazer essa conexão, e acho que vai ser muito bacana. A gente está justamente coletando as inscrições, mas a gente já teve vice-presidente de negócios que se inscreveu, então vai ser uma oportunidade também de vocês se conectarem com pessoas aqui dentro
para entender mais do negócio e, assim, ter dicas de carreira de pessoas que estão aí na estrada já há muitos anos, e acho que isso vai ser também muito legal. Então, é isso, a gente está super animada aqui de poder começar esse projeto com vocês. Sim. Muito Totalmente, bom, muito totalmente. bom. E a gente estava conversando, né, Vaica, um pouquinho mais cedo, falando dessa iniciativa e do quanto que isso vai agregar. A gente espera, na verdade, que isso agregue positivamente dentro da trajetória profissional de vocês, não só do desenvolvimento de soft skills que vocês vão ter aqui, dentro dessa grade maravilhosa que a Bold está trazendo, mas também com esse network de ter essa oportunidade. Vocês estão começando agora com 3 pessoinhas da ADM, mas vocês participando ali da mentoria, vocês vão ter acesso a outras pessoas também, e tudo isso sempre olhando aí para esse desenvolvimento de vocês, e a gente está muito feliz de fazer parte dessa iniciativa, que é um dos pilares dos ERDs, né, que é transformar os nossos funcionários em agentes de mudança, não só dentro do núcleo da ADM, mas também na sociedade onde eles estão inseridos. Então isso é muito massa. E a gente sabe que ainda é um problema, né, no Brasil como um todo, no mundo, ter mais mulheres nas empresas, mais mulheres no cargo de liderança. Então, a gente está aqui também para promover isso, né? Não só, quem sabe, a gente poder trazer algumas de vocês, né? E dependendo das oportunidades, do casamento aí das oportunidades, mas também para vocês conquistarem o que vocês quiserem, né? Seja você que está começando sua carreira agora, seja você que já está aí buscando uma recolocação, uma outra oportunidade. Acho que, independente do momento, né? Tanto para vocês conectarem entre si, quanto é isso, né? Vice-presidente, tem gente que aí que eu falei 2 vezes na vida, hein? Então, é uma coisa chique, ainda maior. O pessoal do RH, tipo a Ana, adoraram poder, olha, o que o RH olha, gente, incrível, acho muito legal. Adoraria poder ter uma oportunidade dessa assim também, porque eu acho que cada vez mais mulheres, né, poderem se preparar para o mercado e poder, né, aproveitar as oportunidades, que a gente sabe que a gente é capaz pra caramba, né? Então, é isso, vamos dominar o mundo. Muito bom, muito bom. Meninas, assim, eu já tô quase indo embora. Eu acho que eu vou deixar vocês aqui, vou embora. Já, a noite já tá ganha. Você é a nossa cota, Márcio, não vá. Mas olha, eu tô muito feliz e assim, é muito legal nesse primeiro dia vocês poderem estar aqui, trazer essa visão, trazer esse olhar, né, tão grande e mostrando que por trás, né, de todo o corporativez, de toda aquela estrutura de indústria, de prédios, tem pessoas. Porque eu acho que isso é o mais importante e é o que eu falo em todos os programas que eu faço, tem pessoas. E a gente precisa desenvolver pessoas, a gente precisa melhorar pessoas, né? Desenvolvimento humano. Então, vamos ser humanos, porque é isso que vale, né? No final, é sobre isso. É claro que a gente quer que todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui se recoloquem, façam transição de carreira, empreendam, seja o caminho que for. Mas, acima de tudo, se elas saírem daqui cumprindo, e aqui eu já trago para vocês, meninas, para quem ainda não me ouviu falar isso, e vai ouvir pelas próximas semanas, né? O nosso lema do Bold é ser 1% melhor a cada dia. Então, assim, se a gente conseguir que amanhã vocês acordem 1% melhor depois dessa conversa, poxa, a gente já conseguiu dar um passo gigantesco. Porque, afinal de contas, em um ano a gente aumenta 300%, se for assim, né? A gente consegue melhorar 3 vezes mais o que a gente já é. Então, assim, meninas, Ana, Carol, Bárbara, assim, estou super feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui, fiquem à vontade. Vou pedir para vocês, se vocês puderem colocar o LinkedIn de vocês aqui no chat. Porque certamente essa mulherada vai começar a clicar lá e vai começar a pedir. Boa. Enquanto vocês fazem isso, eu já vou pedir. Vamos ver se o Márcio vai fazer o meu pedido. Vamos ver, Márcio, eu vou confiar em você. Não, eu acho que eu vou fazer um pedido muito mais pessoal, Ana. Eu já vou pedir para fazer mentoria com o vice-presidente aí. Até eu tô querendo.
Olha só, olha só. Olha só. Nesse A caso, oportunidade é Márcio, boa. nesse primeiro momento, a gente está priorizando mulheres, Ah, entendeu? tá bom, desculpa. Então, assim, acho que dessa vez a Sabia. gente vai ter que estar priorizando essa mulherada maravilhosa que está aqui. Eu sabia, eu tinha certeza, mas tudo bem. Eu nem vou achar que é pessoal, tá bom, Ana? Tá Nem bom, vou achar. combinado. Ficamos alinhados assim, então. Muito bom. Mas então eu vou fazer o meu pedido. E Faça o seu assim, eu pedido. queria pedir para todo mundo, para quem puder, na verdade, e se sentir confortável, de abrir a câmera para a gente tirar uma foto desse momento, para a gente poder fazer esse registro desse pontapé inicial que vocês estão dando dentro da trajetória de vocês. Eu acho que isso vai ser incrível. Quem não se sentir confortável, tá tudo bem, vou dar uns minutinhos. Sei que esse horário talvez as pessoas estão chegando em casa ainda do trabalho, né? E acho que isso valoriza também o desenvolvimento, a prioridade que vocês estão dando na vida profissional de vocês também, né, gente? De E ó, vocês estão tudo bonita. Tá? Exato, Tranquila. Ô, Lembra? Carol, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma regra aqui para tirar foto. Ah, Na verdade, duas regras. Lá. Gina. E quem não ouviu nas lives vai ouvir agora e já tem que cumprir. O primeiro é fácil, sorriso inteligente. Só tem gente inteligente e com sorriso lindo. E o segundo é estar perfumadas. Ai, excelente. Porque se não tiver com perfume, a gente não percebe o cheiro, né? Então, por favor, meninas, Verdade. bora Pronto. na foto. No final a gente faz também, mas já vamos aproveitar essa daqui que Vamos hoje aproveitar tá com que a gente visita. tá com visita, vamos Tá com aproveitar. visita. Tá com A gente já visita. faz. Ó, eu tô vendo que tem bastante gente com câmera aberta. Eu vou contar até 3 para ver se tem mais alguém aí que não abriu e Já tô quer sorrindo. abrir. Pode sorrir aí, fiquem sorrindo. Sorriam. Então, beleza, eu vou aqui, ó. Vai ser agora no X, hein? 1, 2, 3 e X. Aê. Eba, boa. Muito Vou mandar bom, aqui. muito bom. Será que eu vou ter capacidade de mandar no chat do Google, gente? Peraí, vou tentar. Eu acredito no seu potencial. Eu mandei Ana, meu se você LinkedIn não aqui, mas não sei se conseguir- eu mandei no lugar certo também. Eu Eu acho mandei que também. o Márcio eu tem que mandei aceitar, também. talvez. Márcia, será que você tem que acertar? Não, o LinkedIn já tá aí, já tá no Já? chat. Já subiu para todo Então mundo? fechou. Então, peraí, que eu vou corrigir aqui a foto, Ah, não tô conseguindo mandar no chat, não, hein, gente? Faz o seguinte, Ana, manda no meu WhatsApp, eu vou colocar o número aqui, e Tá não tem bom. problema, porque elas também já sabem. Fechou. Não tem problema. Eu vou colocar aqui. Ela já sabe, tá no grupo, então mesmo que eu quisesse fugir, eu não ia conseguir. Ligar mesmo. Então, pronto. Pode me mandar aqui, eu compartilho, mas eu fiz a foto aqui também, compartilho com vocês. Ah, então perfeito. Depois, Então tá pode ótimo. ficar tranquilos. Acho E que eu é queria isso. ouvir as mulheres aqui. E aí, meninas, alguém tem alguma pergunta, Falar um curiosidade? pouquinho da expectativa também, o que espera desse curso, alguma dúvida, palco é seus. É isso aí. Gente, nesse primeiro momento não tem regra. Abre o microfone e sai falando, galera. Quem quiser falar aí, se não puder falar, escreve no chat, a gente consegue ler aqui rapidinho, não tem problema. Vamos lá. Não precisa ficar com vergonha, não. Alguém? Lembra que a gente passa o dia inteiro respondendo dúvidas sobre ADM, sobre as coisas. Eu, então, conversando com o candidato, é o que a gente mais faz. Mas faz, com Então, certeza. fiquem à vontade. Pessoal, A Ana quer falar? vou Ana abrir a Carolina. porteira aqui então. Boa noite Abre a aí, Ana. todos. Boa Tudo noite. bem com vocês? A Ana é de Uberlândia, tem certeza? Isso, Uberlândia, isso mesmo. Menina, Ah, né? Eu também sou mineira. Nem então deu eu para conheço. perceber. Nem deu para perceber. Vai. Então, vamos lá. A nossa jornada aqui, ela não vai ser baseada no material escrito, né? Claro, salvo que cada um tem uma didática de aprendizado, né? Uns ouvem mais pela audição, outros pela anotação, cada um com seu perfil. Mas vai ser, pelo que eu entendi, vai ser como se fosse um gamer. A gente vai assistindo as aulas e vai pontuando e vai alinhando dúvidas, caso elas surgirem com vocês também, não é isso? Isso, assim, ó, vamos lá. Da parte do programa, eu vou responder. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica da ADM, as meninas também estão aqui para responder. Então vamos lá, Ana Carolina. A gente tem os encontros, que é como hoje. Então daqui a pouco a gente também vai entrar já num tema. Hoje a gente tem um tema já para começar a trabalhar. E aí todo final de encontro fica disponível para vocês algumas atividades. Então tem uma parte escrita de conteúdo, que são os desafios, que a gente chama de desafio indo além. Tá? São atividades que ficam disponíveis lá no Google Sala de Aula,
que a gente chama carinhosamente de GC, tá? E também tem discussões que a gente faz no grupo do WhatsApp. Então, a partir da participação de vocês aqui no encontro ao vivo, também com a execução das atividades, vocês vão somando pontos, porque a gente não tem uma prova, né, como uma escola tradicional, a gente não faz isso, mas vocês vão somando uma pontuação que lá no final do último encontro, vocês vão ter um ranqueamento, vamos dizer assim, que é o status boulder sênior, júnior ou pleno, que é uma nomenclatura que a gente usa para simbolizar o mundo corporativo, né? Então, quem for sênior é porque realmente se dedicou, fez tudo, e aí eu explico depois como que vai funcionar o avanço de vocês no programa, tá? Mas a ideia é essa, tem atividades, tem discussões no grupo do WhatsApp, e depois vocês vão ter, nas próximas etapas, também as mentorias, que também vão contabilizando aí dentro do aprendizado, como a Bárbara já falou, com muita gente boa da ADM. Tá? Espero ter respondido, mas ao longo das semanas a gente também vai trazendo outras dúvidas. Respondeu sim, obrigada, viu? Imagina. Vamos lá, Bruna. Levantou a mãozinha, bora lá. Oi, pessoal, boa noite. A minha dúvida é em relação ao grupo do WhatsApp. Eu cheguei a ver no Classroom que tem o grupo, só que eu não consegui encontrar um link ou alguém não me adicionou ainda, e eu queria saber como que eu faço para entrar. Depois, fica no final aqui, eu verifico com você, tá? Porque provavelmente você teria que ter ido direto depois da inscrição, mas se caso você não conseguiu, a gente vai te incluir, fica tranquilo. Ah, combinado, obrigadão. Bom, Isabela? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Minha pergunta é mais direcionada à Ana, essa área de RH. Perfeito, Isa. Você dá uma Conte-me. diquinha, algumas dicas para a gente em relação a entrevistas da ADM, como que é? Boa. Eu sei que o Márcio mais para frente vai ter um módulo só disso, né, Márcio? Mas a gente vou dar um spoiler aqui do que a gente dentro de recrutamento na ADM olha. E é muito voltado, gente, a gente faz entrevistas por competências mesmo. A ADM hoje ela tem uma matriz de competência que a gente olha para os colaboradores individuais, que a gente chama, que são aquelas pessoas que não têm gestão direta de equipe, né? Então a gente tem algumas matrizes, como senso de responsabilidade, solução de problemas, trabalho em equipe, e algumas outras, foco na excelência, atendimento ao cliente, porque por mais que eu esteja do RH, os meus candidatos são os meus clientes e os meus gestores também, os gestores donos das vagas também são meus clientes, então a gente tem um pouco disso, não necessariamente só o cliente final. Então a gente olha para algumas competências e não necessariamente a gente vai olhar única e exclusivamente para o que é chamado ali de hard skill, né, que são os conhecimentos técnicos que são necessários. Claro que algumas posições a gente precisa olhar isso, mas num dia a dia, na entrevista, revisitem as experiências que vocês tiveram, que é o que a gente chama da metodologia STAR. Estou dando algumas dicas aqui, vocês anotem esses termos e depois deem uma olhadinha. O que é a metodologia STAR? É situação, tarefa, atitude e resultado. Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito fresquinho na nossa cabeça quando a gente for fazer uma entrevista, para eu conseguir dar mais embasamento para o meu entrevistador e, com isso, conseguir mostrar a profissional excelente que eu sou e as competências que eu tenho. Então, isso não sei se eu respondi a sua pergunta, Isabela, mas é uma dica que eu dou. Revisita a experiência de vocês para trazer um pouco disso. Depois desse módulo, acho que dá para ter uma sessãozinha com a Ana aí de mentoria geral. A Carol, ela tá trabalhando, gente, isso comigo hoje. A Carol, ela já vai direto. A Carol, ela tá. Mas é isso, metodologia STAR, gente, isso ajuda muito hoje, porque conhecimento técnico é muito específico, tem algumas posições que de fato não tem como a gente fugir dela, mas para as posições, principalmente as de entrada, o conhecimento, a competência, né? Mostrar que vocês têm aquele comportamento, aquela atitude, aquela perspectiva, vale bem a pena aí, tá bom? Isabela, só vou aproveitar antes de passar para a Luana. A gente vai falar sobre isso especificamente na segunda jornada, tá? Exatamente essa metodologia é o que a gente trabalha na segunda jornada. Tá vendo, Ótimo, gente? Spoiler. Aí é bom que vocês já vão o quê? Olhando, pensando, e daí vocês vão ter conteúdo para ensaiar as respostas que vocês vão estar dando. Tá entendendo? Maravilhoso. Vamos lá, Luana.
A minha pergunta é para as meninas do ADM, e eu queria saber qual a principal característica que vocês tiveram que trabalhar durante todo o processo de carreira, né, de construção da carreira de vocês. Que pergunta boa! Eu vou Fácil de deixar a responder. Carol e a Bárbara responder primeiro, que eu acabei de falar. É, quer começar, Bárbara? Não, pode ser você que já está falando. Enquanto você vai pensando na resposta aí, né? De forma bem resumida, minha carreira foi, eu fiz no direito, como eu falei, eu não amava o que eu fazia, então eu trabalhei em um estágio na Defensoria Pública, meu primeiro estágio foi na Casa de Acolhimento a Mulheres em Situação de Violência Doméstica, então eu já percebia que eu gostava de trabalhar com impacto. E eu conheci no último ano da faculdade a economia circular, que hoje é uma palavra que vocês já devem ter ouvido, né? Mas que na época era tudo mato, né? Então, há uns 10 anos atrás. E aí eu me apaixonei, eu falei, nossa, caiu, virou uma chave. Aí eu me formei no Direito, vim para São Paulo fazer uma pós, aí foi de Design Estratégico e Inovação. E aí eu entrei no mercado de trabalho como assistente operacional primeiro de um programa de inovação, de startups. Ainda não era exatamente o que eu queria, que era trabalhar com economia circular, mas isso veio logo em seguida. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria voltado para a economia circular. Trabalhei com empresas grandes como Nestlé, Carrefour e etc. E aí, nesse período veio pandemia, tinha todo aquele negócio, né, que todo mundo viveu também, mas eu tive a paixão guiou bastante assim a minha carreira, né? Eu fui abrindo uma mata ali que não existe um caminho da mata que não existia muito bem, né? Se formou em direito vai ser advogada, né? É mais fácil, ou vai fazer um concurso público, mas o que eu gostava de fazer a atenção cria a realidade também, né? Então, onde você bota a sua atenção, você acaba aquela coisa, né? Eu vi um Fusca. Aí todos os Fusca eu começo a perceber, porque o meu avô tinha um Fusca, então é aquela coisa que você sempre presta atenção. Por isso que onde a gente coloca atenção é bem importante, eu acho, assim. Então, mesmo que esses trabalhos hoje em dia, né, que tem muita inovação acontecendo, trabalhos que não existiam antigamente, e que exigem muito mais capacidade de aprender. Então, eu acho que fui falar tudo isso, que eu também sou mineira, né? Se me desse aqui um cafezinho, eu ficava mais 1 hora e meia, mas falando tudo isso porque eu acho que o que foi mais importante assim para minha carreira até então foi seguir o que eu acreditava que eu queria fazer, não me desesperar quando isso não começou do início, né? Sabia que ia ser desafiador, que a trilha não estava dada, mas que o meu farol estava brilhando ali, né? Eu tinha um destino claro. Então, saber onde que você quer chegar, eu acho que é bem importante para você não se perder. E tudo bem se você ainda não sabe onde você quer chegar, mas já ir se guiando e acreditando, né, que é possível, que você pode, e aproveitando as oportunidades, eu acho que isso foi muito importante para mim. E hoje eu acho que uma das coisas que mais me ajuda é realmente saber estar aberta a aprender. Eu tenho TDAH também, né, de leve, assim. Então, eu estou muito boa em resolver problema. Por quê? Porque às vezes eu mesma crio ele. Então, eu fui desenvolvendo essa característica na minha vida como um todo. E isso, incrivelmente, é muito bom para o trabalho que eu exerço. Sustentabilidade é a mesma coisa. Não está muito claro, não tem igual lá no direito, um vadimétrico, né? Todos os. O que é crime? O que é não sei o quê? Não existe isso. Então, existe muito essa curiosidade, essa abertura, essa vontade de se aprofundar e ir construindo, né? Então, um pouco diferente aí minha carreira, mas acho que também pode ser interessante aí para vocês. Espero ter respondido. Muito bem. Obrigada, Ká. Márcio, acho que só antes de eu responder,
A gente ainda tem tempo, porque eu sei que tem conteúdo Na do verdade, cronograma hoje, só para saber se a gente também não causa Não, muito aqui. deu uma estouradinha, mas assim, termina a sua resposta, eu vou ouvir a Ana Clara, a gente ajusta aqui, não tem problema, mas Não, vai só lá. para saber se a gente ainda Bom pode ponto. ficar aqui. É verdade, né? A Bárbara é gestão de tempo, gente. Ela que faz eu e a Carol falar, ficar aqui, ó. Não, é Vamos porque lá. eu sei que tem conteúdo. Não, maravilhoso. Bárbara, responde, aí eu vejo o que a Ana Clara faz, aí a gente Fechado. entra no conteúdo, não tem problema. Fechado. Maravilhoso. Eu acho também a minha parte aqui, né? Eu não tá em entrevista falando. A primeira coisa que me veio na cabeça foi paciência. Eu acho que trabalhar no mundo corporativo, você precisa ter muita paciência. Eu e a Carol, a gente teve uma conversa semana passada sobre desenvolvimento de projetos, fazer mudanças, melhorias. São coisas que, para a gente colher o fruto ou ver resultado, pode levar muito tempo. Tem todo um trabalho de convencimento, de mostrar o porquê, quais vão ser as melhorias, quais vão ser os impactos. Isso leva muito tempo, porque a gente tem que costurar com muitas pessoas, e eu não sou uma pessoa muito paciente. Então, às vezes, não ver o resultado no prazo que eu esperava me desmotivava. Então, eu tive que alinhar expectativas e entender de que, para eu ter esse resultado, ia levar tempo e que tinha um propósito para a gente chegar. Mas não foi fácil eu conseguir enxergar isso mais a médio e longo prazo, mas hoje eu consigo ver que valeu muito a pena, porque construir essa paciência, e também acho que é uma coisa que vem muito como maturidade, me permitiu também chegar aonde eu estou hoje. Então, acho que ainda mais para quem é isso, pode se parecer comigo de querer ver resultados logo, de trazer para vocês de que vale a pena a gente esperar, porque leva um tempo, e a gente consegue ver melhorias no ambiente que a gente trabalha e também na nossa própria carreira e para o nosso desenvolvimento pessoal. Muito bom, obrigado, Bárbara. Vamos lá, Ana Cláudia, você está com a mãozinha levantada, desculpa, Ana Clara, você está com a mãozinha levantada, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu não vou ligar a câmera que eu tô na rua, esperando o Tudo ônibus. bem, sem problemas. Está em segurança? Isso que mais importa, está em Tô, segurança? tem bastante gente aqui junto. Então, bora, vai lá. A minha pergunta é sobre o sistema de pontos. Se eu posso ir anotando minha interação no grupo, essas reuniões e também as atividades, ou se vocês têm um acompanhamento. Não, a gente vai fazer. Eu vou explicar no final do encontro, eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Mas pode ficar tranquilo, eu vou dar esse detalhe para vocês. Entendi, obrigada. Bom? Meninas, Ana, Carol, Bárbara, mais uma vez eu quero agradecer. Se vocês quiserem ficar com a gente aqui, fiquem à vontade. Eu só vou ter que parar mesmo, porque a gente precisa entrar no conteúdo, senão a gente perde aí o ritmo. Causamos, desculpa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falo que assim, a gente sempre programa, 15 minutos de fala, meia hora no mínimo. Pode ter certeza, porque a gente vai falar, vai conversar, né? Mas assim, se vocês quiserem ficar, por favor, fiquem, serão super bem-vindas. Mas caso precisem também, eu sei que vocês têm também o horário de vocês, o compromisso de vocês, né, o dia inteiro de trabalho. Muito obrigado pela participação. Voltem sempre que vocês quiserem, a qualquer momento. O link é o mesmo, então se vocês quiserem falar assim, hoje eu vou entrar. Amanhã a gente não vai ter encontro, mas semana que vem tem quarta e quinta. Então, quer entrar? Entra. Tá, é super bem-vinda, né? Qualquer coisa tem meu telefone aí, me chama. Tô querendo fazer alguma coisa. A gente tá sempre por aqui, tá bom? Super obrigado, meninas. Obrigada, gente. Sucesso. Tchau, tchau, Beijo. gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. E vamos lá, meninas. Agora é com a gente. Primeiro assim, deixa eu passar rapidamente, então. Né? A gente acabou... Que legal, né? Eu fico muito feliz, assim, muita coisa boa, né? Vocês verem mulheres potentes, você vê, mulheres que estão aí, com carreira, fazendo, e que não é fácil, né? Eu gostei muito da fala da Bárbara, né? Porque parece, né, uma coisa tão simples,
Imagina, tá lá, coordenadora, né? Adorei que a Carol falou assim, eu sou coordenadora regional. Aí vocês perceberam o que ela falou que é o regional dela? América Latina, do México para baixo, gente. Olha quantos países ela vai responder, para quanta gente. Ela vai ouvir quanta gente. Tudo isso depende de preparo, né? Claro que eu sei que aqui tem mulheres que já têm mais experiência, já têm experiência em carreira, já têm vivência, mas também tem mulheres que estão começando, estão dando os primeiros passos. E é legal a gente ouvir isso de pessoas que estão do outro lado, né? Nessa outra frente, né? Mas tudo isso está relacionado ao tema que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp um pouco mais cedo. A nossa emoção. Vocês têm ideia de quantas emoções, ou sensações, ou sentimentos a gente pode ter ao longo do dia? Quero que vocês chutem. Pode falar no microfone, pode colocar no chat, eu vou acompanhando aqui. Ao longo do dia, 24 horas, quantos sentimentos, emoções e sensações a gente tem ao longo do dia? Fala aí para mim. Escreve no chat ou abre o microfone e fala. Quero ouvir vocês. Muitas. 1, 2, 3. Não dá nem para contar. Muitas. Marta, me dá um número. Número? Muitas quantas? Nossa. Mas vamos chutar mais de 10 emoções. Muito Mais de 10. Tá. Aqui foi a Raquel. Raquel, você falou alguma coisa, eu cortei. Muitas mesmo, muitas emoções do dia só. Me dá número, Raquel. Eu diria que umas 5, 6. 10, acho que é 5, 6, É. 10, Marta. Quem mais? Deixa eu ver se no chat alguém colocou alguma coisa aqui. 150, 5, 10. Gente, existe um estudo, uma pesquisa, eu não vou falar o nome porque eu não lembro. Eu tentei achar aqui nas minhas anotações, não achei. Se eu encontrar, eu falo para vocês. Mas existem estudos e pesquisas que dizem que a gente passa por emoções e sentimentos, e aqui eu estou misturando tudo, aproximadamente 1000 sentimentos e sensações por dia, em 24 horas. E aqui a gente está falando de assim, puxa, que legal, nossa, que triste, ai, que droga, ai, que chato, ai, que bom, ai, consegui, não consegui, deu certo, não deu certo. Tudo isso são sensações. E tudo isso está passando dentro do nosso corpo, está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, emoção é da cabeça ou é do coração? Bruna, vou perguntar para você que eu vi sua câmera aberta, desculpa. Peraí, a primeira Ana Carolina falou da mente, foi isso? Perdão, sim. É porque eu falei bem na hora que você ia perguntar para ela, desculpa. Não problema, tá tranquilo. Bruna? Não, eu responderia mente também. Mente também, tá. Quem mais? Eu acho que vem dos dois. Dos dois, opa. Começa a ficar interessante. Eu também acho que vem dos dois. Dos dois. Dos dois também. Eu acho que é dos dois. Raquel. Sim, diria que dos dois. Dos dois. Tá, então vamos lá, ó. Emoção, falando pela neurociência, tá, gente? Não sou eu que estou inventando nada disso, não. É uma reação química que acontece no nosso cérebro. Então, a emoção é da mente. A sensação é do corpo. Por isso que a gente fala assim, né? Ah, e a emoção é do coração. É porque a gente sente. Toda emoção que passa por nós, a gente sente. Só que ela é uma reação química. Ela dispara de dentro da nossa cabeça. Né? Seja bom, seja ruim, seja alegre, seja triste, não importa. Aconteceu, ela disparou aqui dentro. Agora, será que existe boa, ruim, mal, legal? Vamos falar um pouquinho dessas 5 emoções básicas aqui. Vou colocar na tela para vocês. E é só para efeito de ilustração, tá? Não precisa se preocupar em anotar, porque isso é só ilustração mesmo. Para quem já assistiu aquela animação, né, o desenho, o filme, o desenho do Divertidamente, conhece essas figurinhas aí, né? Então a gente tem as 5 emoções básicas. Alguns estudos trabalham com 6,
o próprio Divertidamente 2 já fala de 9 emoções, mas a gente vai falar dessas 5. Tá? Então a gente está falando de raiva, de tristeza, de medo, de alegria e o nojo. Tá? Eu vi que algumas pessoas responderam lá no grupo. Mas eu acho que existe emoção boa. Não, existe emoção ruim. Não, existe. Não existe. São as duas coisas. O que a gente pode dizer é que toda emoção tem os seus fatores positivos e os seus fatores negativos. Todas as emoções. Então, essa coisa de a gente... Lógico que quando a gente fala de tristeza, a gente não é uma emoção que todo mundo gosta de sentir todos os dias. Claro que não. E você não quer ficar triste. Mas ela é uma emoção nata. Ela é uma emoção nossa, do ser humano. E também dos animais, porque a gente sabe que os animais também percebem. Para quem tem bichinho, ele também fica triste, ele também fica feliz. Então são emoções. A raiva, o medo, a alegria também tem um ponto negativo, tá bom, gente? Todo mundo acha assim, né? Alegria, felicidade é tudo bom. Às vezes não, viu? E nós vamos passar por aqui, eu vou passar rapidamente, mas nós vamos passar por aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. E aí eu vou fazer um combinado. Gente, se tiver dúvida, quiser contribuir, levanta a mãozinha, eu passo a palavra, ou vai colocando no chat, eu vou acompanhando, tá bom? Só para ficar mais fácil aí para vocês. Então, bora lá. Vou passar bem rápido, mas eu acho que é legal a gente refletir sobre isso. Quando a gente fala da raiva, a gente está falando de uma sensação de invasão. Invadiram o meu espaço, invadiram a minha privacidade, invadiram a minha casa, invadiram o meu território. Qualquer tipo de invasão. E aí a gente tem, como ponto negativo, a agressividade. Mas a gente também tem o ponto positivo, que é a energia que esta emoção nos produz. Márcio, você tá doidão, né? Como que tem lado positivo? Não, você quer ver uma coisa? Alguém aqui treina, vai pra academia, faz crossfit? A Bruna já fez assim, adoro quando a pessoa já se entrega, assim, a gente nem pergunta, ela já sai se entregando. Sabe aquele... Bruna, eu vou falar com você que eu vi sua câmera, mas eu sei que tem mais gente aqui. Sabe aquele dia que você foi pra academia? Você já não estava muito legal assim, mas você tem que levantar o peso, aquele pneu de trator? Sim. Se você chegar lá e fizer assim, ai, pneu lindo e maravilhoso, eu vou te levantar com toda a felicidade. Você levanta? Nunca. Nunca. Ela acabou de dizer nunca. Agora, o que você faz? Ô, desgrama, mas você vai sair do chão nem que eu tenha que acabar a última gota de sangue. Não é o que você faz? Sim. Isso é a sensação da raiva, tá? Algumas pessoas geralmente até usam. Pensa que você tá com raiva, que você vai... Exato! É isso. Exato. Quantas vezes o professor, lá o profissional de educação física, não fala assim, solta essa raiva, joga essa raiva toda aí. É isso, gente. Então, raiva tem lado positivo, gente. Só que a gente não percebe, né? A gente acha que raiva tá só lá no negativo. Quando alguém agrediu, quando alguém xingou no trânsito. Também é. Qual é a diferença de um para o outro? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou gerenciar essa raiva? Eu vou sair atropelando todo mundo na rua? Eu vou sair batendo todo mundo na rua? É negativo. Isso é agressividade. Agora, eu vou pegar essa energia e vou falar, agora eu vou conseguir, agora eu vou resolver, agora eu vou fazer. Eu não passei nessa prova, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou tirar 10, eu vou passar em primeiro no concurso. Você está usando a energia da raiva, tá bom, meu amor? Só para te avisar. Tá bom? Só para te avisar. Né? Então, olha só como é uma coisa que parece maluco, mas é isso, gente. Então, o que eu preciso entender? Tem alguma coisa me invadindo? Eu estou me sentindo invadido? Né? Tem alguma coisa me incomodando? Provavelmente eu vou sentir raiva. Agora, como eu vou gerenciar essa raiva? Aí depende de você. A Bárbara estava dizendo assim, agora há pouco, eu vou até pegar esse exemplo que é maravilhoso. Ela disse assim, eu treinei muito a paciência. Porque eu ficava muito chateada, e ela não ficava chateada, ela ficava com raiva mesmo,
de não acontecer no tempo que ela queria. Porque a gente fica. E é totalmente normal, natural do ser humano. Mas o que ela precisou fazer? Bom, como eu vou lidar com isso? Bom, então eu vou colocar mais energia para fazer com que as coisas aconteçam e que, mesmo que não seja no tempo que eu previa, que elas aconteçam o mais breve possível. Pronto. Eu usei a energia positiva da raiva. Faz sentido, gente? Tá ficando claro isso ou tá confuso? Se tiver claro, eu vou seguindo. Senão a gente volta e recomeça. Ok? Então, bora lá. Vou seguir com a tristeza. Tristeza. Sensação de perda. Perdeu o relógio, perdeu o celular, perdeu o ônibus. Toda sensação de perda nos leva à tristeza. Qual que é o negativo? O excesso de sofrimento. Porque assim, a gente sofre, tá, gente? É normal sofrer. Mas o excesso de sofrimento, fazer as coisas se sacrificando para que aconteça, ou até mesmo a vitimização. Né? Ai, tudo acontece comigo. Ah, vida, ó céus, o meu mundo caiu, nada acontece na minha vida. Isso pode ser um ponto negativo da tristeza, da emoção tristeza. Mas, por outro lado, a gente pode usar o processo da tristeza, do ficar triste, desta emoção, para fazer uma reavaliação. Peraí, mas por que isso aconteceu? Por que essa pessoa me tratou dessa forma? E aqui eu não estou falando perdão divino, eu não estou falando nada com viés religioso, nada disso. Eu estou falando de você se perdoar e se permitir. Né? E de você entender que a outra pessoa talvez esteja num momento diferente do seu. Né? Você fala, poxa, eu queria fazer mais rápido, ou eu queria fazer desse jeito. Para a pessoa não estava legal. Ok, o que eu posso fazer com isso? Eu fiquei triste, mas eu não preciso acabar com a minha vida, eu não preciso simplesmente me fechar dentro de um casulo e não fazer mais nada. Tá? Então, é esse lugar que a gente pega. É o momento da reflexão, é o momento do olhar para o novo, olhar para algo diferente. Faz sentido, pessoas? Meninas, ok? Tudo bem? E qual que é a pergunta? É o básico, né? O que eu estou perdendo? O que está se perdendo na minha vida, no meu dia, na minha trajetória? Né? O que eu perdi? O que ficou para trás? E aí você identifica com mais facilidade a emoção. O medo. Tudo aquilo que nos coloca em risco. Então, assim, eu sei que vocês são mulheres muito inteligentes e vocês não vão atravessar, por exemplo, a rodovia ou uma avenida super movimentada sem olhar para os lados. Porque vocês sabem que isso é perigoso. Mas quantas vezes a gente não se coloca numa situação parecida a essa e fica morrendo de medo? Né? Ai, mas eu tô com medo de fazer isso. Ai, eu tô com medo de falar com a pessoa. Eu tô com medo de procurar um novo emprego. Eu tô com medo de comprar alguma coisa. Eu tô com medo de responder uma pergunta na hora que o professor pediu para apresentar um seminário. Ok, isso faz parte. O que ele não pode é te paralisar. É deixar você sem nenhum tipo de ação. Porque senão você não vai realizar, senão você não vai responder, senão você não vai conquistar. E provavelmente, se você estiver no meio da rua, você vai ser atropelado. Né? Então, eu uso algumas metáforas aqui, mas a ideia é pensar sobre. Peraí, o que esse medo está causando em mim? Se ele está me paralisando, eu vou ter que buscar alternativas para me desvencilhar disso. Né? E, de novo, aqui, gente, é um momento de refletir. Claro que cada um vai ter um caminho, cada uma de vocês vai encontrar uma alternativa. Ah, eu faço terapia, eu falo com amigos, eu vou na minha religião. Perfeito. Cada uma de vocês vai encontrar o melhor caminho. Né? O que a gente está fazendo aqui é buscar o entendimento. Agora, o medo tem um lado positivo? Claro que tem. E muito. Porque, como eu disse, ninguém vai atravessar a avenida correndo sem olhar para os lados. Ninguém vai subir num prédio de 50 andares e ficar lá na beiradinha andando, falando assim, será que eu caio? Será que eu não caio? Acho que eu vou cair. Não, né?
A não ser que esteja querendo realmente correr um risco altíssimo de cair. Então, o medo, ele traz segurança. O medo, ele traz a sobrevivência. O medo é nato. Então, é normal a gente sentir medo. O que a gente tem que fazer é escolha do que e como vai lidar com esse medo, com essa sensação. Tá? E a pergunta principal é, e essa pergunta eu coloco dessa forma muito porque talvez quando a gente responder essa pergunta, a gente começa a ter menos medo da vida. Está trazendo algum risco para a minha vida? Se a resposta inicial for não, então ele não justifica. Por mais frio na barriga que dê, por mais medo que dê, ele não justifica. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela entrevista de emprego que você fala assim, ai meu Deus, eu estou morrendo de medo de ir na entrevista amanhã. Lógico que você pode estar ansiosa, pode estar preocupada, pode querer entregar o seu melhor. Mas o medo não pode te paralisar no meio da entrevista. Você vai fazer o melhor que você pode naquele momento. E nem que amanhã você faça outro melhor. Sabe aquele seminário que você tem que apresentar lá na escola, ou que você já teve que apresentar, que você ficou sem dormir a noite inteira? Estava te trazendo algum risco de vida? Não, o máximo que ia acontecer é você não tirar uma nota boa. Não é risco de vida. Então, dá para superar. Agora, se realmente for um risco de vida, então vamos olhar o que está acontecendo aqui para ver como mudar essa situação. Ok, moças? Tudo bem aí? Podemos seguir? Só faltam duas. Nojo. Aí, essa é a melhor, porque aí o pessoal fala assim, nojo é emoção? É. Nojo vocês sentem? Bastante. Sabe por quê? O nojo está ligado à aversão. Qualquer tipo de aversão. Qualquer contrariedade, qualquer coisa que te cause um asco. Né? E assim, como o medo, ele também pode te trazer um estado de alerta e de segurança. E muitas vezes até de sobrevivência. Por exemplo, sabe aquela comida gostosa? Aquela que você mais gosta. E aí cada uma de vocês vai pensar em uma, né? Aquela que mais gosta. Aquela que você fala assim, nossa senhora, tô até babando só de pensar. Você esqueceu ela fora da geladeira, de um dia para o outro, e aí no dia seguinte, quando você abriu a tampa da panela, gente, desculpa, mas eu tenho que fazer isso para vocês entenderem, tá bom? Desculpa. Tá até borbulhando, meio verdinho, assim, sabe? Aí, olha lá, adoro que a Raquel Silva já vê assim. Então, isso é nojo. Isso é uma emoção. Isso te gera um estado de alerta. E acho que não dá para comer esse negócio, não. Vamos jogar no lixo? É a melhor opção. Percebe? É isso. Quando a gente está falando de nojo, assim como do medo, né, muito parecido, é o estado de atenção. Peraí, opa, é positivo. Senão você ia sair comendo. Ah, tá azedinho, vou comer azedo mesmo. Ah, tá verde, vou comer verde mesmo. Pô, não dá, né? Desculpa aí. Não vai rolar. Tá? Agora, ele não pode te levar para um isolamento, para um afastamento, para um distanciamento, muitas vezes até social. E aqui, o maior exemplo que eu tenho para vocês é a pandemia. Todas e todos aqui, independente da idade, né, eu e vocês, passamos pela situação da pandemia. Vivemos a pandemia. Eu conheço pessoas que até hoje, 2026, têm medo de ambientes muito compartilhados ou de ambientes com muita gente, por efeitos da pandemia. Ai, mas aí eu vou estar perto de pessoas, eu vou tocar, as pessoas vão falar comigo. E a pessoa não sai, a pessoa fica em casa. A pessoa está o tempo inteiro passando álcool na mão. Ela desenvolveu uma questão psíquica por conta desta emoção. Ela está se isolando. Ela está se afastando. Né? Então, a gente precisa prestar atenção. Né? Como que é essa emoção? Olha os verbos que a gente tem ali embaixo. O que te dá desgosto, objeção, aflição, aversão?
tudo isso pode estar te gerando nojo. Algumas pessoas já me perguntaram assim algumas vezes. Então quer dizer que quando eu não gosto de uma pessoa, eu estou com nojo? Pode ser. O nome da emoção é esse. Não é que você está com nojo porque a pessoa não tomou banho. Não, mas ela te causa algum tipo de aversão, algum tipo de objeção. E tá tudo bem, gente. Vamos entender que isso é normal, é uma emoção natural do ser humano. Ok? E aí, para terminar, alegria. Tudo que traz prazer, satisfação, isso é legal. Tem ponto negativo? Será que tem? Tem. Ele pode ser um único, mas ele é gigantesco. Sabe aquela pessoa que está feliz o tempo inteiro? Que nunca está ruim? Que nunca tira um sorriso do rosto, mesmo quando está caindo tudo na cabeça? Pode ser que ela esteja escondendo as outras emoções. O medo, a insegurança, a tristeza, todas as outras emoções podem estar soterradas em cima da alegria. Às vezes a pessoa pode estar, e vocês já devem ter ouvido isso, já devem ter estudado ou lido sobre isso, pessoas que têm depressão profunda, mas elas parecem que estão bem o tempo inteiro. Elas estão sempre dizendo, não, tá tudo bem, não, tá tudo certo, não, tá tudo em ordem, tudo se resolve. Né? Não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, mesmo porque não sou psicólogo para diagnosticar ninguém, mas é importante que a gente entenda que a alegria é bom para aumentar a felicidade, aumentar a autoestima, aumentar o prazer, a satisfação e tudo isso. Né? E aí você, sempre que você percebe um ganho, né, que vai te gerar algum tipo de satisfação, de felicidade, é a emoção da alegria que a gente está falando. Mas será que eu não estou usando, em alguns momentos, o excesso de alegria para esconder ou encobrir outras emoções? Precisa pensar. Tá? Então, quando a gente fala de emoções, e aí eu estou falando de uma forma muito ampla, é importante também a gente entender que as emoções, elas são individuais, elas são únicas. Então, nós temos aqui o círculo de emoções, onde a gente consegue saber aquilo que eu consigo ter controle, como as minhas vontades, as minhas ações, as palavras que eu vou proferir, os esforços que eu vou colocar para conquistar e realizar alguma coisa, as minhas decisões do querer e não querer, do fazer e não fazer, tudo isso é meu, é seu, é individual. Então, isso a gente pode controlar. Isso está no nosso papel de exercitar. Agora, tudo aquilo que eventualmente estiver fora desse círculo interno aqui, né, tiver nesta parte aqui, ó, que é do outro, eu não consigo. Se o outro escolheu fazer ou não escolheu fazer, se o outro escolheu agir ou não, se o outro falou ou não falou, não está no nosso controle. E o que eu quero dizer com isso? É a gente entender, ou buscar entender ao máximo, que gerenciar as emoções é sobre nós. Nós em relação ao mundo. Nós em relação ao outro. Nunca vai ser do outro para a gente. Então você não vai conseguir mudar a emoção, o sentimento, a sensação da outra pessoa. Você pode entender, compreender, aprender a lidar com aquela situação, mas você não vai mudar. Né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala das emoções, a gente também fala, deixa eu só parar o compartilhamento aqui para ver o rostinho de vocês, a gente também fala do quanto a gente coloca de valência. Tá? Eu vou tentar traduzir um pouco essa palavra para ficar mais fácil. É quase o quanto a gente coloca de energia naquelas emoções e naqueles sentimentos. Né? Então, a valência aqui
É o valor mesmo. Estou falando de valor, de energia. Né? O quanto eu acredito de positividade ou de negatividade naquela emoção vivenciada, experienciada. O que eu quero dizer com isso, meninas? Lembra que eu perguntei no grupo? Tem emoção positiva ou negativa? O que a gente tem são valências emocionais positivas ou valências emocionais negativas. Vou para o exemplo para ficar mais fácil. Vou falar nomes aleatórios aqui de quem eu ver câmera aberta, tá bom, gente? Então, a Tatiane Alves está aqui com a câmera aberta, estou vendo você aqui, Tatiane. Você faz academia, não? Você treina? Eu faço bike. Faz Em bike. casa. Em casa só ou você também faz na rua? Só em casa. Só em casa. Então, fica aqui comigo, pode ser? Uhum. Então, bora lá. Todo dia você faz? 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Isso já está meio que um calendáriozinho. Você já definiu os dias que você faz, é isso? Isso. Sempre no mesmo horário? Não. Dá uma Dá variada. uma oscilada, mas eu faço. Tá. Sabe aquele dia, Tatiane ou Tati, como você prefere? Pode ser Tati. Então vamos lá, Tati. É que assim, depois de 3 segundos eu já fico amigo e vou abreviando os nomes, tá? Então, Tati, vamos lá. Sabe aquele dia? Ó, pensa comigo, tá? Sabe aquele dia? Aquele dia que você acordou, aí você tava animadona, aí você fala assim, vou fazer a bike logo de manhã, porque o dia vou postar, inclusive, lá na rede social, e falar assim, tá pago. Sabe aquele dia? Legal, você acordou e pedalou, beleza, e foi correr o dia, ok? Mas aí teve um outro dia, talvez até tenha sido no dia seguinte, você acordou e olhou para a bike e fez assim, meu senhor, por que essa infeliz dessa bike está aqui neste lugar? Por que alguém não jogou ela pela janela, explodiu, abduziu, fez qualquer coisa? Que agora, ai meu Deus, tenho que fazer isso. E aí você foi lá e fez, e foi aquele dia que a bike não rendia. Você ficou 3 horas em cima da bike e andou 1 quilômetro, sabe aquele dia? Tem esse dia, não tem? Tem, com certeza. Pega esses dois e fala para mim, qual foi o dia que você colocou valência emocional positiva em fazer bike e qual foi o dia que você colocou uma valência emocional negativa para fazer bike? Eu acho que o positivo foi talvez no dia que eu tivesse pior, porque aí eu pensei, não, o benefício que isso vai trazer para mim vai ser... eu pensei no benefício, entendeu? Perfeito. Aonde está a valência positiva aqui? Ela foi fazer. Ela encontrou um motivo para fazer. Olha, hoje eu levantei sem vontade nenhuma, estava chovendo, estava frio, eu não quero fazer, mas eu tenho benefício. Vai valer a pena no final, e chega no final, vai valer a pena. Foi valência emocional positiva. Agora, no dia que você acordou, foi para a bike e saiu, nossa, que horrível, isso é valência emocional negativa. Porque a chance de ela repetir seria muito mais difícil. É a mesma coisa quando a gente estuda. Sabe aquele dia que você estuda e você termina de estudar e fala assim, nossa, valeu a pena. Valência emocional positiva. A chance de você voltar a fazer é muito grande. Agora, aquele dia que você estuda e fala assim, nossa, que sofrimento fazer isso, nossa senhora, quem inventou esse negócio? Pode ter certeza que a chance de você fazer novamente aquela atividade começa a diminuir. Isso para tudo na vida. E por que eu estou falando dessas duas valências? Né? Desse depositar energia emocional nas coisas. Porque a gente não vai estar 100% bem. A gente não vai estar 100% feliz. A gente não vai estar 100% na valência emocional positiva. Mas eu posso começar a buscar motivos para que eu deposite valências emocionais ou força emocional positiva, emoções
energeticamente positivas para as minhas vontades, para os meus desejos, para as minhas realizações, para as minhas conquistas. Trabalhar é legal? Gente, não, claro que não. Passear é legal, viajar é legal, dormir é legal, se divertir é legal. Mas não tem um bom motivo para você trabalhar? Ainda que seja para pagar as contas, ainda que seja para você usar em benefício próprio, para fazer um autocuidado, ou seja lá o que for, então tá bom. Como que a gente reverte isso em valência emocional positiva? Eu vou buscar fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que me trouxer um retorno legal, emocionalmente falando. E aqui eu não estou falando só de financeiro, não. Agora, quantas vezes a gente, mesmo fazendo algo que é necessário, coloca uma valência emocional negativa? Nossa, odeio esse trabalho. Nossa, estou contando os dias para sair desse trabalho. Nossa, esse lugar é infernal. Ai, mas isso... Você acha de verdade que aquilo vai melhorar em algum momento? Porque aquilo está falando mais sobre você do que sobre os outros. Por mais que os outros te incomodem, por mais que o ambiente não seja muito legal, mas você também está depositando uma energia emocional negativa ali que vai te piorar cada vez mais. Faz sentido, meninas? Quero ouvir vocês, fiquem à vontade, gente. Já falei. Abre o microfone, coloca no chat, eu estou acompanhando aqui. Eu vou pelo microfone, porque pelo chat está enviando o que eu falei até agora. Minha internet está de milhões aqui hoje, gente. Mas vamos lá. Eu acho que está muito ligado à inteligência emocional mesmo. Então, assim, a mente, é o que você falou desde o início, o sentimento ele vem da mente, mas o coração faz o que ele processa, né? Então, é muito isso. Às vezes você pode olhar para a mesma bike e ter o mesmo sentimento. Um dia, um sentimento de incentivo, vamos lá, né? Mesmo que eu não queira, mesmo que a cama estava gostosa, eu queria ficar lá deitada, mas vamos malhar, vamos pedalar. E outro dia você já vai olhar para a bike com muito ódio. Então, eu acho que é isso, é a forma como a gente resolve processar as emoções, e a gente tem que nós exercemos um controle sobre elas e não deixar que elas nos dominem, né? Porque onde esse sentimento ele pode acabar tomando uma proporção muito desproporcional e totalmente contrário ao que deveria. Perfeito, Ana. É isso aí. A gente precisa. Já passo para você, Ana Vitória. É exatamente isso, tá, gente? A emoção ela vai vir e muitas vezes a gente não vai ter controle sobre ela. Tá? É normal. A gente, em alguns momentos a gente vai extravasar algum tipo de emoção. E tá tudo bem. Mas como eu vou gerenciar isso? Depois. Né? Depois daquelas frações de segundos, daqueles 5 segundos, 10 segundos que extravasou a emoção. Peraí. O que eu faço com isso agora? Esse é o processo. Tá? Ana Vitória, quero te ouvir. Não estou te ouvindo, tá? Não está saindo. Não, continuo não te ouvindo. Talvez tenha alguma questão do computador aí que fez um sonzinho, mas não saiu a sua voz. Agora foi. Agora foi, maravilha. 5 configurações para ter acesso, mas é isso, o ao vivo. Bom, mas do jeito que você estava falando, me lembrou muito, e complementando ainda o que a Ana Carolina falou, dessa questão de como que você age após esse primeiro impacto, como que você gerencia isso. E muito relacionado, principalmente ao que você falou da emoção da tristeza, que muitas vezes a gente pode estar alimentando isso, de vez de você estar lidando com isso de uma forma, não, beleza, isso aconteceu, isso me afetou de determinada forma, seja de tristeza, de medo, de até outras emoções, como que eu vou estar lidando e gerenciando isso? E quando se trata de emoções, eu gosto muito de estar ligando com ondas sonoras, muito nessa questão de música, é um exemplo que eu uso muito quando estou conversando, porque
muitas das vezes, quando a gente está triste, a gente tende a se autodepreciar e a sustentar esse sentimento, né, te paralisando de tomar uma atitude, de seguir em frente, muito por essa questão de, sem perceber, às vezes, você vai alimentando essa paralisação, esse sentimento de incapacidade, às vezes. E isso não só para tristeza, para medo, para insegurança, para raiva. Exato. E eu gosto muito de trazer o exemplo da música, né? Porque, cientificamente falando, a música, ela traz uma onda sonora que alimenta vários sentimentos da gente e pode estar alternando a depender do ritmo que você costuma ouvir. E isso pode te deixar mais motivado, mais triste, até mais reflexivo. E é um exemplo que eu uso muito para isso, porque você consegue estar se avaliando muito com base no que você ouve, no que você está consumindo. E é isso que eu queria estar complementando, que é uma forma de, até mesmo quem não tem tanto esse pensamento, né, de se autoavaliar, poder fazer esse teste com algumas músicas, alguns tipos de música. Não a letra, mas o sentimento, o sonoro que ela transmite. Com músicas que você gosta de diferentes ritmos. Perfeito, obrigado, Ana Vitória, uma excelente contribuição, e é isso mesmo, né? Como que a gente lida com todo esse processo? Cada um vai buscando alternativas. A Ana Vitória acabou de trazer, a música. Às vezes eu posso colocar uma música mais animada, menos animada, e tá tudo bem. Mais agitada, menos agitada. Como que eu faço com isso? Né? E tá tudo bem se em alguns momentos eu falar assim, não, agora eu quero uma música bem tranquilona ali, porque eu quero baixar minha rotação. Tá ok. Mas e no dia seguinte? Não, no dia seguinte eu vou colocar um rock pesado, porque eu quero ouvir o barulho. Tá tudo bem também, percebe? Então a gente consegue ter essa oscilação, né, das ondas sonoras, das emoções, porque tudo isso faz parte. Legal. Letícia Afonso, vou te ouvir. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria só fazer um comentário referente a essa questão das emoções, né? Achei muito bacana conversar sobre esse ponto mesmo de como a gente lida com ela, sendo do lado positivo e do lado negativo, porque eu parei para refletir durante a conversa aqui, e eu refleti que eu já tive dias muito ruins, onde tudo tava, tipo, desabando. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu olhei para o lado positivo e tentei levar aquilo de uma forma mais tranquila, e o meu dia foi completamente melhor do que dias que eu estava bem, que eu não tinha problema nenhum, mas eu estava vendo ele completamente negativo. Então eu acho que é realmente o controle emocional, como a Ana falou aí anteriormente, muda completamente o nosso dia, a nossa vida e tudo que a gente faz. Então, achei muito bacana, eu pude refletir até sobre a minha própria vida com a conversa de hoje. Muito bom, que bom. Obrigado pela contribuição. Olha que interessante, gente. É sobre isso que a gente está falando mesmo, né? Entender gente, vou ficar 100% feliz? Não. Vou ficar o tempo inteiro feliz? Também não. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? E, de novo, tá? E aí eu preciso fazer um parênteses gigante. A gente não está falando aqui de positividade tóxica, tá? Como muitas vezes a gente vê na rede social. Ai, todo mundo feliz e todo mundo bem. Não. Nós vamos ter dia triste, nós vamos ter dia ruim, nós vamos ter dia que a gente não quer sair da cama. Tá. Mas é só isso? Não. Podem ter outros caminhos. Ok? Eu vou passar para a Keren. Só vou pedir, a gente está quase chegando no limite do nosso horário, mas eu vou pedir talvez uns minutinhos, talvez uns 5 minutinhos a mais, só para eu explicar a saída do encontro de hoje, tá bom? Aí eu explico e a gente encerra, tá? Keren, vamos lá, quero te ouvir. Certo. Tá me ouvindo? Sim. Certo. Ô, Márcio, sobre as que você falou hoje, né? Assim, eu já fui uma pessoa também muito explosiva. E eu falo assim, que o casamento e a maternidade te molda de uma maneira, assim, que eu falo, gente, hoje, assim, né, óbvio que tem coisas que acontecem com a gente que a gente não gosta, a gente não queria que acontecesse daquela forma, né, mas eu falo assim, hoje com a maternidade, com o casamento, o que eu aprendi? Tem emoção, sim, a gente, né, tem controle, mas acho assim, hoje eu tento levar algumas coisas pela razão, né, como, por exemplo, às vezes, uma discussão,
né, que não precisa de acontecer, porque é uma coisa que você vai falar assim, nossa, vou discutir por isso, vou perder minha paz por isso, vale a pena? Né? E sobre maternidade também, porque eu vejo assim, muitas mães cobrando dos filhos, ai não, ele quebrou isso, gente, quebrou um objeto, quebrou um copo, quebrou um prato, isso pode acontecer com qualquer um, então a gente tem que ter essa maturidade que isso vai acontecer, e o que vai fazer a situação ela ser mais intensa, é a gente entender isso também, que pode ser a gente. Hoje aconteceu com uma criança, mas amanhã eu também posso quebrar um prato e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho que isso também a gente tem que ver muito no profissional, né? Quando a gente erra, a gente se cobra demais. Mas, assim, acontece, errou, consertou o erro, vida que segue. Vai vir outros erros, vai vir outros acertos. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que tentar ir levando, porque senão a gente pira, literalmente. Verdade. Legal, Kelly. Obrigado pela sua contribuição. E é isso mesmo, gente. Cada uma de vocês aqui está num momento, está numa fase da vida, está experienciando coisas e tem a sua história também. Né? Então, teve os momentos bons, teve os momentos que não foram tão bons. Ótimo. Como que a gente lida com isso? Tá? Então, esse primeiro encontro, gente, é o primeiro passo de uma construção do processo de autoconsciência. Por isso que a jornada chama Jornada da Consciência. Né? Então, o que eu quero deixar muito aqui reforçado para vocês é que, assim, as emoções elas vão continuar existindo, os sentimentos vão continuar passando pelo nosso corpo inteiro, né? A gente vai sentir frio, calor, alegria, tristeza, tudo. Mas a partir de agora a gente pode refletir um pouquinho mais sobre o que eu quero trazer nesses momentos. Como que eu quero lidar com essas situações? Como que eu vou lidar com o que é legal, com o que não é legal? E, principalmente, onde eu estou colocando a valência emocional, a energia positiva emocional, e onde eu estou colocando energia positiva ou energia negativa de valência emocional negativa. Porque a gente faz isso, gente. A gente faz isso no dia a dia. Né? Eu conheço pessoas e eu trabalho, só falando resumidamente, que eu acabei não falando no início, eu estou aqui no Bold há 4 anos, então já faz 4 anos que eu trabalho com esse, desenvolvo, né, e sou responsável por esse programa, mas eu conheço, e trabalho com muita gente, né, fora do Bold também, com pessoas que estão buscando emprego, com pessoas que estão buscando recolocação, transição de carreira, e eu vejo muita gente, por exemplo, procurando emprego, assim, de verdade. Eu estou falando porque eu já vi a pessoa fazer isso. Né? A pessoa está procurando, se candidatando para uma vaga assim, nossa, mas esse mercado é horrível, nossa, porque não tem nenhuma vaga boa. Gente, não vai encontrar nada bom mesmo. Desculpa, você não vai conseguir. Porque você está jogando tanta valência emocional negativa naquele ato de buscar o emprego, naquele ato de buscar a sua recolocação, que você é mentalmente impossível você enxergar coisas positivas ou vagas positivas para o seu perfil. Né? E eu já vi pessoas exatamente o contrário, falando assim, Márcio, hoje eu preciso voltar para o mercado de trabalho, né? Pessoas até já mais maduras, e eu não estou preocupado, neste primeiro momento, com o salário que eu ganhava no passado. Eu tinha um salário de 20 mil. Hoje eu estou procurando uma recolocação no mercado. Se eu conseguir uma vaga de trade, 4 mil reais ali, mas que eu consiga fazer, que eu consiga crescer, que eu tenha a possibilidade, eu vou. Então, olha a diferença. Né? Se essa pessoa fosse comparar com o salário de 20 mil reais, claro que tudo ia ser ruim. Imagina, você está ganhando 20, aí depois você vai ganhar 3. Olha a distância. Mas o que ela estava buscando não era isso, o que ela estava dizendo era, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso me recolocar, eu preciso seguir a minha vida profissional. Então é isso que eu estou colocando de energia positiva para ir buscar, para fazer acontecer, para enxergar as possibilidades. Tá? Então quando a gente fala das valências emocionais, é sobre isso que eu estou falando. Tá? Então a valência emocional, ela existe. Tá? É fato.
Não é uma coisa só de, será que é dos astros? Não, gente, é real. A gente coloca essa energia. Tá? Então, sempre que a gente falar de valência emocional positiva ou valência emocional negativa, é quanto que a gente está depositando ali no dia a dia, para as coisas que a gente quer e até mesmo para deixar de procrastinar, para deixar de empurrar as coisas para depois. Depois eu faço. Muitas vezes é porque a gente está colocando uma valência emocional negativa. Eu preciso arrumar meu quarto. Não, mas eu vou deixar porque eu estou triste, eu não quero arrumar o quarto. Mas arrumar o quarto não vai ser bom para você? Não vai ser legal você ver seu quarto limpo, arrumado, as coisas organizadas? Vai, adoro isso. Poxa, então por que não faz? Talvez seja o momento de mudar a chavinha. Percebe? Faz sentido, meninas? Primeira pergunta, valeu? Até aqui, valeu? Valeu ficar com esse cara chato aqui? Não, puxa vida. Né? Vamos lá. Preciso passar algumas diretrizes para vocês. Amanhã, como eu disse, excepcionalmente esta semana, a gente só vai ter um encontro. Tá? Então, amanhã a gente não tem encontro. O próximo é na semana que vem. Aí, na semana que vem, tem na quarta e na quinta-feira, normalmente, o mesmo horário, tá? Das 18 às 19h30. E hoje, inclusive, vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês aí o disparo das atividades desta semana. Tá? Então, foram liberadas 4 atividades. Então, vão ser 4 essa semana, 4 a semana que vem, ou 3 a semana que vem, e na outra semana, acho que mais 3 também. Essas atividades, vocês precisam responder diretamente lá no Google Sala de Aula. Então, tem 2 formatos de atividade, só para vocês entenderem. Um, que você responde direto na atividade, então vai abrir um campo lá, você só digita as respostas. Eu pensei nisso, eu refleti nisso. Legal. Tem um outro tipo de atividade que você precisa anexar um documento. Então, você pode fazer, por exemplo, no Word, pode fazer, se for necessário, até no caderno mesmo e tirar uma foto, não tem problema, ok? Mas vai precisar anexar. O que eu sugiro para vocês? Tem uma opção de você clicar lá para fazer o arquivo ou a resposta no Google Docs, no Google Documentos. Se você fizer isso, você já faz direto. Ele clica, já abre e depois ele fica mais fácil de anexar. Tá bom? Então, assim, tem esses 2 tipos de atividades. Todas as atividades que são liberadas para vocês, tem um vídeo para vocês assistirem. É um vídeo rápido, de 5, 6 minutos, que vai explicar sobre o tema, e aí tem a pergunta do que vocês vão responder lá. Então, por exemplo, tem uma de autoestima, tem de felicidade, tem de emoções, é só responder o que está lá. Ok? Então, para isso, precisa estar no Google Sala de Aula. Não entrei ainda. Me chama, ou fica aqui, uns minutinhos e a gente já resolve isso, ou me chama no privado do WhatsApp para eu poder ajudar vocês. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Amanhã a gente libera a gravação para vocês. Então, a gravação de tudo que aconteceu hoje vai ficar liberada. Então, vocês têm a possibilidade de assistir novamente para poder rever, responder, tudo, tá? Daqui a pouco, daqui 2 minutinhos, eu vou liberar para vocês aqui no chat direto um formulário, um forms do Google, tá? Que é para vocês responderem para confirmação de presença, tá? Por quê? A gente pega a lista de presença aqui do Google, ele libera para a gente, mas em alguns casos não aparece o nome de vocês. Então, para isso, a gente criou um formulário que é só você. Tem uma única pergunta lá e vocês vão responder. E hoje, para ser legal com vocês acharem que eu sou legal e voltarem na semana que vem, eu já vou dar a resposta para vocês, tá bom? Porque, na verdade, a ideia não é nem que vocês precisem responder todas as perguntas, mas é só para vocês terem ideia do que é. Então, está dizendo assim, de acordo com o que aprendemos hoje, o que a valência emocional faz com as nossas emoções? Tem 4 alternativas. Valência emocional serve para dizer que toda emoção é sempre positiva e nunca sentimos nada negativo? Está errado. A gente sente positivo e negativo.
Tá? Valência emocional serve para dizer que a emoção só é positiva quando a gente esquece o negativo. Tá errado. Tá bom? Valência emocional serve para dizer que uma emoção é positiva quando a gente tem uma sensação boa e negativa quando tem uma sensação ruim. Não sei, vocês vão pensar aí. Valência emocional serve para dizer que o positivo e o negativo são a mesma coisa dentro das emoções. Tá? Então, deixei 2 alternativas para vocês escolherem, tá bom? As 2 primeiras eu já falei que são erradas, tá? Depois vocês respondem lá no formulário, beleza? Então, próximos passos. Para a gente finalizar, eu tenho Letícia e tenho Lorena aqui para responder, já respondo vocês. Vocês vão fazer as atividades do GC. Todas as atividades têm que ser entregues, no máximo, até segunda-feira, às 23h59 da noite. Entregou na terça, a gente não vai contabilizar a pontuação do status boulder. Tá certo? Então, precisa fazer. O que eu sugiro? Quem conseguir já fazer entre hoje e amanhã, faz. Porque faz, já libera, já resolve e tá tudo bem. Não conseguiu? Aproveita o final de semana. Tá? São 4 atividades, elas são rápidas, são simples, são atividades que não tem certo ou errado, tem você fazendo aquilo que é importante para você dentro da sua reflexão, ok? Vamos lá, vou ouvir a Letícia, depois a Lorena e na sequência eu já libero o Forms. Letícia? Márcia, bem rápido, só uma dúvida. Você comentou que vai liberar o Forms aqui pelo chat. O meu chat, pelo menos, ele tá parado. Eu não consegui ver nenhuma mensagem nele hoje. Na verdade, a última mensagem que eu tenho aqui é das 18h26, que é a minha mensagem com o link do LinkedIn, que falaram para mandar mais cedo. Depois disso, eu não vi mais nada. Não sei se tá funcionando ou não. Não, está funcionando. É que pode ser que tenha travado por conta da internet, tá? Mas tudo bem, não tem problema. A mesma coisa para mim, viu? Desculpe interromper. Tá, não, É sem a problemas. mesma coisa aqui também. Não Eu consegui ver nada. mando para vocês. Eu vou liberar agora. Eu sei que, estou liberando. Vejam se aparece para vocês. Mandei 2 vezes, mas não tem problema. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp também, tá? Para ficar mais fácil e não ter dor de cabeça. Provavelmente deve ter dado algum tiltzinho aqui no próprio Google Meet. Ok? Lorena, era a mesma coisa? Era a mesma coisa? Tá. Raquel, você levantou a mão? É super rápida, porque eu estou na mesma situação da Bruna, não estou no WhatsApp. Não estou no grupo. Então, fiquem vocês 2 aqui comigo, que aí eu vou passar o link para vocês e a gente já enxerga aqui como que está a situação. Ok? Meninas, para quem a gente para quem ficou sem dúvidas, eu vou agradecer a presença, falar que foi importantíssimo. Eu amei, a gente teve aqui 40 e poucas mulheres, eu sei que algumas já precisaram sair, mas assim, super obrigado, desejo uma excelente noite para vocês, qualquer dúvida me chamem, tá lá no grupo do WhatsApp, pode me chamar, e a gente vai se conversando, tá? Façam a atividade, façam os desafios, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de todo o processo, tá bom? Fiquem bem, beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau.